Estreia de quadro novo aqui no nosso canal e esse quadro vai ser do caralho porque eu quero trazer pra vocês novas habilidades ao fazer uma arte que já existe. Eu fiz isso muito no começo da minha carreira, eu pegava uma arte que já existia, recriava e aí eu ia treinando as minhas habilidades pra fazer cada vez mais e cada vez melhor. Então esse quadro aqui, só pra reiterar, não consiste em você pegar uma arte que existe, copiar e colocar no seu portfólio. Não, consiste em você pegar uma arte que existe, refazer pra estudo, demorou? Então se você é iniciante, tá começando agora ou até mesmo tem um tempo no mercado e quer melhorar suas habilidades, vem com a gente nesse quadro aqui que vai ser muito foda. Então a gente vai pra tela do computador agora e eu vou refazer nesse primeiro episódio uma arte que eu vi de um story do Habib's que apareceu pra mim patrocinado. Demorou? Então vamos pra lá. Bom, primeiro aqui no Photoshop eu vou abrir um formato de story, até porque como eu disse na intro do vídeo, era um story que apareceu pra mim patrocinado. Então aqui eu vou abrir 1080 de largura por 1920 de altura, que é o formato padrão do story, só que eu vou abrir em prancheta. Por quê? Porque a gente vai precisar colocar a arte do Habib's do lado da nossa. Então a gente abre em prancheta, vem aqui, clica na bordinha da prancheta, clica em mais, abre outra prancheta e aqui na prancheta 2 a gente vai deixar a arte do Habib's que tá aqui e na prancheta 1 a gente vai fazer a nossa arte. Eu dei uma aumentada aqui na arte do Habib's pra ficar certinho e aí vocês conseguem ver aqui que tem algumas técnicas bem interessantes, certo? Por exemplo, tem uma técnica aqui que é um elemento 3D, uma fonte neon, né, mais precisamente falando. Aqui também tem essas setinhas que são umas setinhas em neon. Aqui dentro do story tem como se fosse um post que tem essa característica aqui. É uma esfirra, tem umas plantinhas, tem um tomate, enfim. Aqui tem dois ícones, aqui tem outro texto e assim por diante. Então a gente vai recriar essa arte aqui. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de recriar a arte desmembrando ela já no visual. Então eu consigo ver aqui que eu vou precisar de no mínimo umas 4 camadas. Uma pro background, uma pro texto do título, uma outra camada aqui pra essa arte do meio, uma outra camada pra essa parte aqui de baixo dos ícones e uma outra aqui pra esse textinho. Então vamos começar a criar as camadas aqui. O primeiro grupo que eu vou criar vai ser o background. Pra mim aqui o atalho de criar uma cor sólida de fundo é Ctrl Alt Shift D, só que pra você, obviamente, não vai ter esse atalho, porque esse atalho foi eu que criei. Então você vem aqui nesse ajuste no cantinho aqui, ó, no rodapé, clica aqui, clica em cor sólida e aqui vai abrir o seletor de cor. Aqui você vai dar um clique aqui no conta-gota, beleza, deu ok, então essa é a nossa primeira camada, nosso primeiro grupo, dá um Ctrl G, ele vai agrupar e coloca aqui BG, ok? Então a gente vai começar a fazer assim. Segunda coisa que a gente vai fazer vai ser o topo, então a gente sempre começa de cima pra baixo, então a gente vai fazer primeiro esse, depois aqui e o último aqui. Então beleza, a gente vai fazer primeiro o Habib's. O que eu vou precisar? Vou precisar do logo do Habib's, de uma fonte e desses elementos aqui dessa fonte 3D neon. Então o logo do Habib's eu vou pegar aqui no Google. Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó, logo Habib's, e aí ele vai me dar já o logo certinho. Só que aqui no Google tem um porém. O que eu faço para pegar o logo já em PNG? Eu venho aqui em Tools ou até mesmo em configurações, se o seu Google tiver em português. Coloco aqui o tamanho em grande, né, em large, e aqui no color eu coloco em transparente. Assim ele vai me dar os logos em formato grande, né, em um tamanho grande, numa resolução boa e também em PNG 100%. Eu venho aqui, clico com o botão direito, copiar imagem, volto pro meu Photoshop, clico aqui, dou um Ctrl V e aí eu diminuo esse logo, coloco aqui dentro. Você consegue perceber que ele tá vermelho, certo? O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar mudar essa cor aqui desse logo. Então a gente tira ele aqui da camada do BG. Inclusive essa camada do BG eu vou dar um Ctrl barra ou Ctrl ponto de interrogação, que é para bloquear ela. E aqui nessa camada eu dou 2 cliques e aqui eu venho com sobreposição de cor e coloco branco. Aqui eu dou uma diminuidinha só para ficar mais ou menos do tamanho ali do Habib's original. E aí eu venho aqui e deixo mais ou menos aqui e depois a gente vê isso aqui com calma. Só que agora a gente vai fazer essa fonte. Normalmente essa fonte aqui eu não costumo pegar uma fonte igualzinha. Só que como aqui a gente tá tentando fazer da forma mais fidedigna possível, eu tenho essa imagem aqui no meu computador, então eu vou vir aqui num site chamado What the Font e aqui eu vou pesquisar essa fonte para ver qual que ela é. Se ela for grátis, eu baixo, se ela for paga, eu procuro outra, porque também eu não vou comprar uma fonte só para um tutorial na internet. Então a gente vem aqui, joga a imagem aqui, espera carregar e assim que carregar ele vai dar pra gente aqui, ó, umas opções de seleção. A gente vai selecionar somente essas duas fontes, beleza? E assim a gente vai tentar pegar qual é o nome dessa fonte aqui. Ele carregou aqui pra mim essa seleção, ele vai mostrar algumas fontes que tem aqui, né? Ou a fonte que é, ou fontes similares que a gente poderia usar. Bom, aparentemente não tem nenhuma fonte aqui que é exatamente a fonte do story do Habib's, mas tem umas parecidas. Então o que eu vou fazer? Vou tentar pegar, por exemplo, essa daqui, ó, Mazard L Black. Eu vou copiar aqui esse nome de fonte e vou lá no da fonte pra ver se tem ela gratuita. Como esse projeto aqui é um projeto para estudo e a gente não vai publicar ele, a gente não vai vender, nem colocar no portfólio, eu posso muito bem pegar uma fonte para uso pessoal e não colocar ela no portfólio, como eu disse. Então eu só vou colocar para treino, só vou usar para teste, né, para estudo, então vai funcionar muito bem. Eu consegui achar essa fonte aqui, ó, no Bifontes,
que aqui tá falando que a licença é Free for Personal Use. Então eu vou vir aqui em Download, vou clicar, beleza, show de bola. E aí a gente coloca lá no nosso layout. Não veio a família inteira, veio só a versão Black, só para uso pessoal mesmo. E aí eu vou clicar aqui, vou escrever aqui meu texto com o atalho T. Eu pego a caixinha de texto aqui, né, o atalho de texto. Vou escrever aqui cupom primeiro, né. Aí eu vou colocar em letra maiúscula, cupom. Aí eu vou vir aqui e vou selecionar a fonte que a gente acabou de baixar. Beleza, coloquei aqui, ó, tô diminuindo. Agora eu vou dar com Alt segurado aqui, ó, vou dar uma arrastada na fonte. E aí ela simplesmente duplica aqui pra mim e eu escrevo o texto de baixo, que é o tá. Então eu arrasto aqui também pra ver. Pode perceber que esse acento aqui do tá, ó, ele tá mais ou menos na perninha aqui do M, né? Na última perninha aqui do M. Então eu vou deixar aqui também mais ou menos parecido pra gente não ter tantos problemas. Agora vamos mudar a cor desse texto, colocar branco. E aí a gente começa a ter aqui nossa arte já se desenvolvendo. Agora, o que eu vou precisar fazer? Essa fonte aqui 3D, que é meio neon, eu sei que tem ela no Freepik. Então eu vou lá no Freepik e vou baixar essa fonte. Mas, se você não tem o Freepik Premium, não tem problema. É só você tentar garimpar na internet, que nem eu fiz com a fonte. Como é só para estudo, não tem problema você garimpar aí na internet e tentar achar. Agora, se você for publicar isso aqui no seu portfólio, eu peço para que você baixe tudo direitinho, que você, sei lá, se tiver condições, óbvio, pague pelas fontes, pague pelo Freepik, porque assim a gente sempre fica de maneira mais correta dentro da profissão. Eu vou baixar essa mesmo, vou abrir essa fonte aqui, esse arquivo no Illustrator, e aí a gente vai começar a brincar aqui dentro do nosso Photoshop. Dou um clique aqui, clico com o botão direito, abro no Illustrator. Daí aqui, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar pegar o O e o N, certo? Que são as duas letras que tem lá na nossa arte. Então eu venho aqui, dou um zoom aqui, ó, no O e pego esse O. Eu dou um duplo clique aqui para isolar ele, e aí eu vou pegar ele com sombra e tudo, porque depois eu vou dar uma mudada nesse O e também nessa sombra. Dei o Ctrl C no O, vou colar ele aqui dentro. Lembre-se, cole sempre como objeto inteligente, porque assim ele vem com a maior resolução e também dá para você modificar caso você precise. Então coloque aqui o O, certo? Coloquei. Agora eu volto lá e pego o N, certo? Agora eu venho aqui, posso fechar esse arquivo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tá vendo aqui que essa sombra não tá se comportando bem, certo? Ela tá branca ao invés de estar escura, né? A gente vem aqui nos Blend Mode e a gente começa a brincar com a sombra aqui. Eu costumo usar para esse tipo de situação a multiplicação. Então eu venho aqui, coloco os dois em multiplicação e aí eu dou Ctrl C e Ctrl V, beleza? Eu pego, colo aqui e eu deixo bem em cima aqui, ó. E o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar nesse documentozinho aqui, ó, do objeto inteligente e eu vou abrir ele de novo no Illustrator. Aqui no Illustrator eu vou ir clicando aqui, ó, para tirar essa sombra, certo? Eu apago a sombra e eu dou um Ctrl W e eu salvo esse arquivo aqui novo para mim. Ele vai voltar lá pro Photoshop sem a sombra, só que o da frente tá sem sombra e o de trás tá com sombra. Eu volto aqui no Blend Mode e eu deixo normal. Mesma coisa eu vou fazer com o. Pronto, agora a gente tem o nosso elemento 3D neon que a gente vai usar no nosso projeto. Agora, o que eu vou fazer? Como esse O aqui, ele tá junto com esse outro, né? Eles precisam andar juntos. Eu vou pegar e vou selecionar os dois aqui e vou colocar aqui, ó, esse cadeadinho, né? Como se fosse uma corrente para eles ficarem fixos. A mesma coisa eu vou fazer no N. Vou colocar essa corrente aqui para eles ficarem juntos. E aí, toda vez que eu mexer um, vai mexer o outro. Eles não mexem separadamente, por mais que eu clique em uma camada só. Eles mexem juntos. Coloquei aqui, vou deixar certinho. Vou selecionar tudo e vou dar um Ctrl T para aumentar isso daqui. Aumentei isso daqui, ó. Eu vou deixar mais ou menos do tamanho desse daqui pra gente fazer igual ou parecido. Beleza, coloquei aqui, só que vocês estão vendo que esse ON aqui, ele tá laranja enquanto esse tá vermelho. O que eu vou fazer? Eu vou começar a mexer com o mapa de degradê aqui, ó. Clico no mapa de degradê, venho aqui, pego um laranja. Agora eu vou ter que testar, irmão. Agora é tudo questão de teste. Dou um Ctrl Alt G pra colocar só nessa camada do N. E aí, se der certo, eu coloco na camada do O também. Então vamos começar a ver aqui, ó, nos Blend Mode. Vamos no chute mesmo. A gente vai aqui na roleta russa, ver qual que vai funcionar. Se não funcionar nenhum, a gente tenta outro e assim por diante. Bom, esse daqui não funcionou nenhum. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar, já que no mapa de degradê não deu, eu vou tentar ir no matiz e na saturação. Dou um Ctrl Alt G para colocar esse Clipping Mask aqui, ó, essa máscara de recorte só nessa camada. E aqui eu clico nessa mãozinha, clico aqui na cor que eu quero mudar, que no caso é o vermelho. E aí eu começo a alterar aqui, ó. Tá vendo? Aqui, na hora que eu começo a alterar, eu já mudo a cor da parada. Vou deixar esse laranja aqui, ou até mesmo um laranja um pouquinho mais escuro, que daí eu vou também mexer aqui na parte de saturação e também vou mexer na parte de luminosidade. Daí o que eu vou fazer? Deu certo no N, eu vou pegar e vou trazer essa camada aqui, segura no Alt pra baixo e vou colocar também no O. Aí coloca aqui, viu que pegou tudo, dá um Ctrl Alt G, ele pega somente no O e aí a gente fica tranquilo e calmo. Clica aqui no O, dá uma puxada pro lado pra ele ficar mais pertinho do N, traz ele um pouquinho aqui pro lado pra ficar mais perto das palavras. Beleza, a primeira parte, basicamente de cima, tá pronta. A única coisa que tá ainda destoando
preocupante, né, daqui, é o fato de isso daqui tá muito grande. Então a gente vai diminuir tudo isso daqui. Como que faz para selecionar tudo isso? A gente clica aqui na primeira camada, clica aqui na última camada com Shift segurado. Ele vai selecionar tudo. Dá um Ctrl T e aí você diminui isso daqui. Diminui isso daqui, a gente começa a brincar aqui na questão de posição. Então vamos deixar aqui mais ou menos, ó, o Habib's ali, ele termina mais ou menos aonde o M vai começar. E tirando também que esse cupom ele tá espaçado, né? Então vamos espaçar ele aqui um pouco para ele também ficar mais fidedigno. A gente espaça ele, traz ele para cá, dá uma aumentadinha aqui, beleza? Aqui o tá correto. OK, show de bola. Vamos de novo dar uma diminuidinha e aí a gente deixa aqui assim, bem leve, bem de boa. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai colocar essas setas. Aqui tem 5 e aqui tem 10. Então, aonde a gente vai achar essa seta? A gente vai ter que fazer gambiarra, irmão. Vamos ter que abrir esse arquivo de novo e tentar puxar alguma coisa daqui de dentro para virar, para transformar em uma seta. Então, o que eu posso pegar aqui para transformar em uma seta? Eu sei que o V a gente pode transformar em uma seta, que já tá mais ou menos aqui, né, no estilo de uma seta. Então, eu venho aqui, dou um duplo clique aqui, vamos desmembrar isso daqui também. A gente vai pegar somente essa parte do meio aqui, ó. A gente tem que pegar esse grupo aqui, ó, que é o risco e o neon. Vamos clicar aqui, vamos abrir a camada, vamos pegar todos os V aqui, ó, e aí a gente fica mais de boas quanto a isso daqui. Dá um Ctrl C, volta pro Photoshop, dá um Ctrl V, objeto inteligente, beleza, show de bola, acho que agora ficou bom. Bom, deu certo, só que você tá vendo que essa seta aqui, ela é muito mais aberta. Então o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer uma gambiarra. Se eu esticasse ela assim, ela ficaria muito diferente ainda. Eu vou voltar lá pro Illustrator, vou dar 2 cliques aqui e vou tirar esse brilho dessa seta. E aí eu vou mexer somente nessa setinha aqui, ó, do meio. Vou tirar essa sombra e agora eu vou voltar lá pro Photoshop. Tá vendo que a sombra saiu, né? O brilho saiu. Eu vou pegar aqui, ó, e vou dar um corte. Só que antes eu vou colar aquele brilho que a gente pegou, né? E vou deixar aqui separadinho pra depois colocar aí atrás. Vou tentar cortar aqui no meio, como eu tava falando. Aí eu dou um Ctrl C, Ctrl V. Aí eu dou um Ctrl J pra duplicar. Dou um Ctrl T, clico com o botão direito, virar verticalmente. E aí a gente tem aqui uma outra seta. Só que essa seta, eu vou dar uma mexidinha aqui nela. Vou dar uma rotacionada nessa daqui também. E aí a gente começa a ter uma seta mais aberta. Essa seta mais aberta, ela tá mais ou menos parecida com essa daqui. Só que ela ainda tá um pouquinho longe. Vou dar uma diminuída aqui e vou dar uma aumentada no tamanho. Ela vai ficar já parecida, mais ou menos. E aí a gente começa a conversar um pouco sobre isso. Agora esse brilho aqui, eu vou dar só isso daqui, ó, fazer assim. Dar uma diminuidinha aqui. Dar uma diminuída também de tamanho. Dar uma mudada aqui, beleza, show de bola. E aí a gente tem a nossa seta. Ah, Davi, não tá igual. Pô, mano, você tem que entender que isso tudo aqui é gambiart. Seleciona tudo, clica com o botão direito, converter em objeto inteligente e aí a gente coloca aqui, ó, 5 desse lado, 10 desse lado. Então vamos lá. Beleza, ficou legal. Agora clica aqui, traz um pouquinho mais pra cá. E esse daqui é um pouquinho mais longe. Então seleciona tudo aqui, ó. E traz aqui um pouquinho pro lado. Agora a gente vai dar um Ctrl G nisso daqui e vai trazer essa matiz aqui pra cima. E vai dar um Ctrl Alt G nela. E esse daqui também, mesma coisa. Outro grupo ali, pronto. Agora ficou laranjinha. Tá show de bola, ao invés de ficar vermelho. Primeira parte aqui de cima tá feita. Então a gente vai agrupar tudo isso daqui e vai dar um nome de título. Agora a gente vai pra parte do meio, certo? Aqui a gente vai ter que criar 3 quadrados, né? 3 retângulos. O primeiro retângulo vermelho, o segundo retângulo um pouco mais vinho e o último retângulo que é esse daqui, que é onde tem a esfirra, os números e etc. Então vamos criar esse retângulo aqui já. Retângulo aqui, beleza? Coloca no meio. Só que para eu ter a medida certinha, eu vou clicar fora da prancheta, vou puxar uma régua aqui, ó. Aqui uma régua, aqui eu puxo outra régua e aqui eu já aproveito também para puxar as outras réguas. A régua desse filetinho aqui meio que marrom, né? Um vinho escuro, um vermelho escuro, sei lá. E aqui eu coloco uma outra régua também. Beleza? Aqui eu tenho minhas medidas, aí eu coloco aqui meu retângulo para cima, coloco ele aqui, dou um Ctrl J, aproveito esse retângulo aqui, trago ele para baixo, diminuo ele, eu pego agora, aproveito esse retângulo, coloco aqui também e trago ele até aqui embaixo. Beleza? Agora eu já posso tirar essas réguas, tiro tudo aqui, vou colocando aqui para fora, beleza, tirou, ok. Esse primeiro retângulo, ele vai ser vermelho, então eu clico aqui, conta gota, ok. Esse segundo retângulo que é um filetinho, ele vai ser um vinho escuro, clico aqui, beleza. E esse último aqui, ele já é um pouco diferente porque ele tem uma composição dentro dele. Ele tem um background azul junto com um background meio creme, além de ter esses elementos aqui, né, que é esfirra, o tomate e assim por diante. Então, eu vou clicar nesse retângulo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova camada. Ctrl Alt Shift N, crio uma nova camada, pego o pincel com a letra B, que é o brush, e aí eu clico aqui com conta-gota, ó. Com o Alt segurado, você tem essa opção de conta-gota. Você clica aqui e aí você vem fazendo assim, ó, certo? Só que você tá vendo que não tá pegando
chegando dentro desse retângulo. O que você faz? Antes de tudo, você clica aqui, ó, Ctrl Alt G, para dar essa seleção aqui, e aí você começa a criar aqui, certo? Então eu vou pintar aqui, ó, bem de boa, pinta tudo de azul, e agora eu venho com outra cor, numa outra camada, para fazer esse efeito aqui que a gente tem, que é um efeito um pouco mais amarelo, até mesmo um pouco mais marrom. A cada nova pincelada que eu vou dando, eu vou criando aqui uma nova camada, porque depois eu queira, sei lá, editar alguma cor, eu preciso ter essas camadas separadas. Beleza, já tá mais ou menos parecido. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esses efeitos aqui, ó, que são essas bolinhas. O que eu faço? Crio uma outra camada e essa camada vai ser inteiramente para essas bolinhas. Eu clico aqui, venho com conta-gota, pego as bolinhas, deixo na opacidade 100% e começo a criar, mas não com a dureza tanto assim. Eu clico aqui, ó, deixo o pincel um pouquinho mais duro, clico aqui, aí eu clico aqui nessa outra também, aí eu venho aqui, ó, crio uma outra aqui. Aqui embaixo também eu vou criar uma outra. Aqui eu também vou criar uma outra. Aqui também. Aqui em cima uma outra. E acho que é só. Beleza, agora eu vou dar uma opacidade de 50% nessa camada e ele vai ficar assim. Ao invés de 50% eu vou deixar 30%, e daí não fica nem tão presente, mas também não fica sumido, né? Fica aqui. Tá presente, tá aqui e é nóis. Agora eu vou começar a colocar o texto. Eu vou pegar esse texto aqui de cima, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, né? Ou simplesmente vou dar uma duplicada nessa camada. Vou trazer ele aqui pra baixo. E aqui eu escrevo por uma duplicada. Aqui eu coloco R cifrão. Aqui eu duplico pro lado e coloco o 0. Aqui eu coloco vírgula e depois eu coloco 99. Junta tudo isso daqui, né? Deixa tudo pertinho. Não é essa fonte, então eu vou pegar essa fonte aqui. Ao invés de usar ela, eu vou colocar a Montserrat, que eu acho que a Montserrat vai ficar boa aqui. Beleza? Show de bola. Só que nesse por aqui, ó, como vocês podem ver, ele tem uma medida diferente, né? De espessura. Então ele deve ser, sei lá, um regular. Coloco aqui, do mesmo tamanho. Depois eu diminuo tudo isso. Aqui o 0, ele fica bem grande. Esses dois aqui, ele fica mais ou menos grande. E ele fica mais ou menos aqui. O 0 não é tão grande assim também. Não vamos exagerar, né? Com o 0, tadinho dele. E aí todos esses textos, eles ficam dessa cor, né? Que é uma cor meio vermelho escuro. Dá uma diminuidinha nisso daqui também, que é bem detalhezinho ali. Nesse por, ainda dá pra deixar uma espessura um pouco maior. Então, ao invés de regular, eu vou deixar médium. Vou colocar ele um pouquinho aqui pro lado. E aí eu vou colocar tudo isso aqui um pouco mais pra cima. Eu vou dar uma juntada nesse 99 aqui, pra não ficar tão espaçado. E também vou juntar essa vírgula aqui, pra também não ficar tão espaçado. Beleza, show de bola. Dá uma diminuidinha em tudo. Acho que assim tá show. Agora eu vou precisar de uma folha de manjericão, de uma esfirra e de um tomate. Vamos no Google mesmo? Vou colocar aqui, tomato PNG. Vou pegar esse primeiro tomate que tá aqui já, que é pra gente não perder muito tempo. Coloquei ele aqui dentro, eu vou recortar ele. Pra recortar é fácil, eu vou pegar a varinha aqui, ó, seleção rápida, e vou selecionar tudo isso daqui. Depois eu venho só retocando. Beleza? Selecionei. Dá uma selecionada aqui também. Show de bola. Seleciona tudo aqui. Cria uma máscara de camada. E agora eu venho retocando esse tomate com pincel. A máscara de camada funciona da seguinte maneira. Tudo que é preto, apaga, e tudo que é branco, revela. Se você tá vendo aqui, ó, tem a cor de foreground, que é o primeiro plano, e tem a cor de background, que é o segundo plano. Como que eu faço pra alterar essas cores? Eu aperto o X. A partir do momento que eu aperto o X no teclado, elas alteram, tá vendo? Beleza. Quando o preto estiver em primeiro plano, ele vai apagar a máscara. Quando o branco estiver em primeiro plano, ele vai aparecer a máscara, tá vendo? Então vamos deixar no preto e vamos apagar essas coisinhas aqui que tem que apagar. A gente apaga isso daqui, ó, que é essa rebarba que sobrou. Apaga aqui, beleza. Deixa um pincel um pouquinho mais duro e vem refazendo essas rebarbinhas aqui, ó, tá vendo? Como se fosse algo serrilhado. A gente não quer esse serrilhado na imagem, então a gente vem apagando aqui bem de leve também as bordinhas. Beleza, ele já tá pronto. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui com o botão direito, vou converter em objeto inteligente, depois vou clicar com o botão direito e rasterizar a camada. Agora eu posso usar a borracha, que é essa borracha aqui, ó, a ferramenta borracha mágica. Eu clico aqui no branco, clico aqui, aqui também, e aí eu tenho o nosso tomate. Esse tomate, ele vai ficar pequeno, então ele não precisa necessariamente ter um recorte perfeitaço. Ele não vai aparecer direito, ele vai ficar aqui. Então a gente clica aqui, ó, dá um Ctrl T, redimensiona ele. Aqui ele tá um pouquinho mais escuro e tá um pouquinho rotacionado, então a gente rotaciona aqui. Daí a gente vem aqui, cria uma camada de brilho e contraste, dá um Ctrl Alt G pra pegar só na camada do tomate, tira um pouquinho de brilho e tira também um pouquinho de contraste. O brilho aqui pra mim ficou menos 55 e o contraste ficou menos 3, já tá de ótimo tamanho. Agora o que a gente vai procurar? A gente vai procurar uma esfirra. Então a esfirra aqui, ó, vem aqui e escreve esfirra Habib's. Tem uma imagem aqui, ó, que a gente pode recortar essa esfirra. Então a gente vem aqui, copia a imagem, cola aqui dentro e a gente recorta ela. Não só vou recortar a esfirra, como eu também vou aproveitar esse manjericão que tá aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai começar a recortar a esfirra. Eu vou até acelerar o processo para não ficar chato para você.
Beleza, criou a seleção aqui na esfirra, a gente clica com o botão direito, com a caneta selecionada, vem aqui em criar seleção, ativa aqui a suavização de serrilhado, deixa 0 mesmo no raio de difusão, clica OK, aqui ele vai abrir uma seleção pra gente. A gente vem aqui, cria uma máscara de camada, show de bola. Só que ainda você tá vendo que falta, né, algumas rebarbas. Pra gente não precisar ficar passando a borracha nisso tudo, a gente vem aqui, clica com o Ctrl segurado aqui nessa máscara de camada, ele vai abrir uma outra seleção. Vem em selecionar, modificar, contração, deixa em 1 pixel, clica em OK. Vem aqui, clica com o botão direito, excluir máscara de camada, e aí você cria uma outra máscara de camada, e aí ele já tira aquela rebarba que sobrou. Vai ficar algumas aqui ainda, mas aí é bem menos, né? Então você vem aqui, ó, com o pincel, com o preto, que é pra apagar, e você vai tirando essas rebarbas que ficaram. Beleza? Tirou a rebarba, tá tudo certo agora. Diminui essa esfirra, deixa ela aqui mais ou menos, ó. Agora a gente vai fazer a sombra dessa esfirra. Antes de mexer na cor dela, a gente vai fazer a sombra dela e depois a gente vai colocar aqui esses manjericão, né? Essas folhinhas voando. Essa sombra, como que eu faço? Eu crio uma camada atrás da esfirra, né? Atrás do objeto, pego o meu brush, o B, vem aqui, ó, e começa a modificar aqui. Se você clicar nessa setinha e arrastar, você vai só rotacionar. Se você clicar nesses 2 pontos, você vai mudar o eixo da parada. Então eu clico aqui pro lado, mudo esse eixo aqui, deixo mais ou menos assim, deixo retinho aqui, ó. E aí eu começo a brincar aqui com a questão da sombra. E aí você vê que a sombra começa a ficar muito melhor, né? Tipo, você vai passando aqui, ela fica certinho e etc. Então o que a gente precisa fazer nessa sombra? A gente precisa fazer uma sombra de contato, que no caso é a sombra mais forte. Essa sombra mais forte, ela é chamada de sombra de contato porque a esfirra, quando ela tá mais próxima da parada, a sombra é mais forte. Quando ela tá mais longe, a sombra é mais fraca. Então você consegue ver que quanto mais alta a esfirra tá, a sombra aqui ela vai suavizando, e aí a gente vai fazer dessa maneira, beleza? Que não se preocupa tanto com a sombra, tipo, ficar certinha de primeira, porque ela realmente é muito chatinha. Então essa sombra de primeira ela não vai ficar tão certa. Mas aqui, ó, desse lado aqui, tá vendo que tem meio que um risco, né? Uma sombra, a gente já conseguiu fazer. Agora a gente cria outra camada, Ctrl Alt Shift N, e aí a gente começa a criar essa outra sombra aqui que é mais esfumaçada pra trás. Beleza? Criou ela aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a borracha e começar a apagar essa sombra aqui, ó. Sim, apagar. A gente acabou de criar, mas a gente vai apagar. Com a borracha aqui, ó, com a dureza no 0%, pra ela ficar bem assim, ó, bem suave, a gente vem aqui e começa a apagar essa parte de dentro dessa sombra. Coloca a opacidade em 50% e vem apagando assim bem de leve, ó. Tá vendo que as coisas já começam a mudar. Aí você vem, apaga de novo 50%, e aí a gente tem uma sombra mais suave. Aí agora a gente vem apagando só na parte de dentro aqui, ó, pra ficar algo mais realista. Dá uma diminuída, apaga essa parte aqui. Beleza, show de bola, tá mais ou menos parecido. Agora a gente vai dar uma corrigida de cor nessa esfirra. Transforma essa esfirra em objeto inteligente, só que antes duplica isso daqui, dá uma tirada aqui de visualização, clica com o botão direito, converter em objeto inteligente, cria aqui uma nova camada de vibratilidade, dá um Ctrl Alt G, só pra ficar nessa camada, e aí a gente começa a mexer aqui, ó. Deixa ele aqui com uns 25 de vibratilidade, e aqui em saturação a gente também deixa um pouquinho. A gente vem aqui, cria uma outra camada de ajuste, vem aqui em brilho em contraste, dá um Ctrl Alt G, e aí a gente vem aqui, ó, e começa a deixar um pouco mais claro. E o contraste aqui a gente deixa no 0, porque a gente já mexeu na saturação aqui. Então se a gente for mexer sempre nas paradas, a gente vai acabar pecando. Então vamos só tomar cuidado. Eu vou voltar aqui nessa sombra, porque tá vendo? Essa sombra tem um pouquinho de sombra aqui e aqui tá apagado. Vou pegar aqui, ó, com o 20%, vou diminuir o pincel e vou deixar uma sombrinha aqui assim, ó. Tá vendo? Bem de boa, bem suave. Ok, nada de tão uau. Só pra ficar aqui marcado mesmo. Beleza, essa esfirra tá um pouquinho vermelha. O que eu vou fazer? Vou criar uma camada de ajuste de novo. Vou vir aqui em equilíbrio de cores e vou trazer um pouquinho de vermelho pra ela. Uns 30 de vermelho tá bom. Dou um Ctrl Alt G pra pegar só nela. Acho que até uns 20 de vermelho tá bom. Beleza, ó. Sem o vermelho, com o vermelho, já ficou melhor. Agora, lembra que a gente duplicou essa camada? A gente vem aqui, tira a máscara de camada. Você tá vendo que tem esse manjericão aqui. A gente vai pegar ele. Então a gente vem aqui, aperta L e começa a recortar esse manjericão aqui, ó. Beleza, criou a seleção, cria uma máscara de camada e a gente começa a tirar essas rebarbas aqui, ó, com o brush, lembra? O brush, tudo que é preto apaga, tudo que é branco revela. Então a gente vem aqui com o preto e pega e começa a tirar essas rebarbazinhas vermelhas que ficou do background da foto original. Beleza, ó, tirou ali certinho, vem aqui, transforma em objeto inteligente, dá uma rotacionada nesse daqui, ó, deixa ele pra cá, dá uma duplicada, traz ele aqui pra baixo e deixa ele virado pra cá. Vamos dar uma contrastada aqui, tirar um pouco desse brilho, vem aqui, ó, cria uma máscara, vem aqui em brilho em contraste, dou um Ctrl Alt G pra pegar só nela, tiro um pouco do brilho, crio aqui também uma questão de contraste pra ficar um pouquinho mais verde, e a mesma coisa eu vou fazer na camada de cima, que é essa outra plantinha aqui de baixo. Tá vendo que esses efeitos aqui de trás, eles estão mais presentes nessas bolinhas do que aqui a gente não consegue ver tanto. Tem algumas coisas aqui que tá deslocado, ó, essa bolinha aqui, ela tá aqui, então a gente vai pegar e vai refazer toda essa camada porque eu não gostei, dá um Ctrl Shift Alt N, vem aqui e começa a refazer essas bolinhas aí, esses efeitos. Clica aqui, ó, faz um aqui, vem aqui, faz outro aqui, aqui em cima a mesma coisa, e aqui embaixo do tomate
tem outro. Traz esse manjericão um pouco mais pra cá, dá uma transformada nele aqui, ó, horizontalmente. Agora tá muito claro, a gente vem aqui e deixa 50% ou até mesmo 70%, beleza. Só que aqui ainda, ó, tá um pouco azul demais e aqui tá branco. O que a gente vai fazer? Vai criar uma outra camada, vai trazer pra cá e cria aqui esse esbranquiçado, certo? Agora a gente vai criar esse texto aqui de cima junto com esse ícone e essa parte aqui já vai acabar. Vou pegar essa fonte aqui, trazer pra cima, colocar um branco. Vou escrever Bibi Esfirra, certo? Beleza, escrevi. Deixa aqui talvez um regular, um medium, semi-bold. Semi-bold acho que fica legal. Dá uma juntada aqui na fonte pra ficar bem pertinho. Pega essa fonte, dá uma duplicada. Coloca aqui carne, e aí esse carne tem que ser bem fininho, talvez um light. Beleza, pegou tudo isso daqui, dá uma diminuída. O Bibi Esfirra vai ficar grande, só o carne que vai diminuir bastante. Então a gente vem aqui no carne, dá uma diminuída boa nele, dá uma espaçada também nessas letras, diminui mais o carne. Agora esse ícone aqui a gente vai ter que criar ele. Eu até baixei ele aqui, então eu vou vir aqui na minha pasta de downloads, vou vir aqui nesse ícone de cupom, vou trazer ele para dentro do Photoshop, depois de eu abrir no Illustrator. Copiei, trouxe aqui como objeto inteligente. Vou colocar aqui, só que aqui, ó, tem um porém. A gente vai vir fazer o quê? A gente vai fazer uma gambiarra, né, como sempre. Vamos primeiro colocar um traçado nele. Então coloca um traçado de 1, talvez externa, fique bom. A gente vem aqui e começa a apagar. Tira o preenchimento, beleza, tirou o preenchimento, a gente transforma isso aqui em objeto inteligente. Transformou em um objeto inteligente, a gente cria uma máscara de camada e começa a apagar essa parte de dentro aqui desse ícone. Apagou aqui, a gente vai ter que selecionar essa porcentagem aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, trazer ela pro lado aqui, ó, e apagar o risquinho que ficou pra gente conseguir fazer o tracinho que tem. A gente vem aqui com o retângulo, né, com a ferramenta de quadrado aqui, retângulo, cria um tracinho aqui branco mesmo, coloca pra trás do objeto. Beleza, a gente criou mais ou menos parecido ali. Só vou dar uma diminuída nessa porcentagem, senão vai ficar muito gritante. Tá pronto. É isso. Vamos dar uma diminuída nesse Bibi Esfirra também, porque tá muito grande. A gente deixa ele mais ou menos assim. Traz ele aqui mais pra dentro também. E é isso. Agora a gente vai fazer essa parte de baixo, certo? Então tudo isso aqui vai ser uma parada só. Então a gente vai dar um Ctrl+G aqui, ó, e vai escrever meio. Agora na parte de baixo a gente vem aqui, duplica esse texto aqui, traz pra parte de baixo e escreve aqui, ó, pra quem ama Habib's em casa. Pega aquela cor ali, deixa uma espessura um pouco menor, talvez seja o regular, ou até mesmo seja o medium. Dá uma espaçada aqui maior, dá uma diminuída, dá uma outra espaçada. Beleza, aqui a gente vai criar 2 círculos para colocar esses ícones dentro. Então cria um círculo branco, um pouquinho menor, aproveita, duplica e cria um outro círculo aqui do lado. Aqui, esses ícones, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui que eu já tenho, o do carro eu vou abrir no Illustrator e o do celular também vou abrir no Illustrator e trazer para dentro do Photoshop. Cola como objeto inteligente, como sempre, dá uma diminuída, coloca ele aqui dentro, sobe o ícone pra frente, beleza, tá aqui dentro. Copia ele aqui, cola ele lá dentro, dá uma aumentada nele porque ele veio um pouquinho pequeno, beleza, show de bola. Agora a gente pega esse texto aqui, traz pra cá e escreve App Habib's, vem aqui na opção de caractere e clica aqui em itálico. Certo? Clicou em itálico, deixou aqui no meio, dá uma diminuída, dá uma juntada aqui, deixa isso daqui branco, aproveita, fez uma vez, duplica pro lado e escreve aqui, ó, drive thru. Esses dois aqui, ao invés de medium, eu vou deixar semi-bold. Esses 2 ícones aqui, eles são vermelhos, certo? Então dou 2 cliques aqui na camada, venho sobre posição de cor, pego o conta-gota, clico aqui. Ao invés de você fazer tudo isso de novo no ícone do celular, você clica e arrasta pra camada de cima com Alt segurado. E aí você vai copiar só o efeito. Copiou o efeito, beleza, show de bola. Duplica aqui essa fonte, porque a gente vai escrever esse texto que tá aqui dentro, ó. Baixe o app Habib's Delivery, certo? Traz pra cima, escreve aqui, ó, baixe o app. Isso aqui vai ser bold, só que vai ser vermelho também. Na verdade vai ser um vinho, né? Um vermelho escuro. A gente vem aqui, joga aqui dentro, baixa o app. Vem aqui na opção de texto do parágrafo, deixa ele centralizado. Escreve aqui, ó, baixa o app. Aqui embaixo a gente vai escrever Habib's Delivery. Dá uma diminuída nele, dá uma espaçada também aqui, ó. Dá uma diminuída também na espessura, medium, talvez um semi-bold, pra não apagar. Dá uma diminuída em tudo, dá um Ctrl+T nos dois, dá uma diminuída aqui, centraliza no celular. Show de bola. Agora, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar dar uma espaçada ainda maior nisso aqui, ó. Ou a gente vai trazer pra baixo aqui, vai deixar tudo aqui. Seleciona tudo isso daqui, dá um Ctrl+T pra diminuir. A gente diminui, beleza. Pega esse texto aqui, traz pra cima pra ficar alinhado aqui. Agora, pra fazer esse rodapé, a gente vai pegar a ferramenta T de texto, vai selecionar aqui, ó, uma caixa, e aí ele vai trazer pra gente um lorem Y. E a gente vai ter esse lorem Y aqui pra
sempre. O que a gente vai fazer? Vai dar uma espaçada aqui maior nesse texto, vai dar uma diminuída também na fonte, vai colocar tipo uns 12, vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V eterno, até ficar mais ou menos igual. Beleza, ficou igual aqui, coloca a cor branco, tira a opacidade para ficar um pouquinho rosa, show de bola, dá uma centralizada aqui na prancheta, é isso. Agora para finalizar, a gente vai fazer essas flechas aqui novamente. A gente vem aqui, dá um Ctrl+J nessa flecha aqui, traz ela para cima, tira de tudo, aumenta ela. Beleza, aumentou, a gente vem aqui, ó, e começa a colocar. São 10 flechas aqui, certo? Então vem aqui, ó, coloca uma, já tem 3. A gente vai dar um Ctrl+J em tudo, vai trazer pra cá. 3, 6, dá mais um Ctrl+J, traz pra cá. Já tem 9. E aí vai ficar faltando só mais uma, que é essa daqui, bem tranquilo. Agora pega tudo isso daqui, ó, e joga lá pra baixo do meio, porque ele tem que ficar atrás. Ó, o meio tá aqui, certo? Então a gente traz aqui pra baixo, aqui, ó, entre o meio e o título. Dá uma puxada aqui pra baixo pra ficar certinho aqui no meio. Beleza, show de bola. A gente vai renomear esse grupo, colocar flechas. A gente vai dar uma duplicada nesse grupo, Ctrl+J, vai inverter ele, rotacionar assim, ó. Vai colocar aqui embaixo, porque também aqui tem 10. Agora a gente vai pegar a correção de cor desse ON aqui, ou até mesmo dessas flechas, e trazer para essas outras flechas. Então a gente vai pegar essa matiz saturação, vai colocar aqui, vai dar um Ctrl+Alt+G e ele vai pegar somente nas flechas. Mesma coisa aqui embaixo, dá um Ctrl+Alt+G, pega somente nas flechas e assim por diante. Acho que é isso, acho que tá bom. A gente pode finalizar por aqui. Então é isso, se você gostou desse quadro, deixa aqui nos comentários, deixa o like também, não se esqueça de se inscrever no canal pra gente trazer novos episódios. Lembrando, não é pra você copiar e usar como portfólio, e sim pra você entender como que se faz uma arte, como as grandes empresas fazem, o que elas usam, os artifícios, habilidades, composições, enfim, um monte de coisa que você vai utilizar no seu dia a dia e vai aumentar a sua habilidade, a sua skill ao decorrer dos dias, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal como eu disse, e se você gostou, comenta aqui pra eu saber e trazer mais episódios desse quadro. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e falou!